Olá, eu sou o Fábio Leite, diretor da sucursal do Metrópolis em São Paulo, e vou entrevistar agora o empresário Ricardo Siqueira Rodrigues, que foi um dos alvos da 8ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal no dia 26 de maio e que apura investimentos bilionários do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais do Rio, o Rio Previdência, em letras financeiras e fundos ligados ao Banco Master. Foi essa mesma operação que cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do ex-governador do Rio, Cláudio Castro. O Ricardo também foi alvo dessa busca na mesma operação e é descrito pela Polícia Federal como um articulador, captador e lobista que desempenhava um papel ativo na captação de investimentos e identificação de oportunidades de negócios que eram repassados ao então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ricardo, obrigado por ter atendido ao nosso pedido de entrevista. Eu já começo perguntando a você qual era o seu papel nessa articulação que envolveu investimentos bilionários do Rio Previdência no Banco Master a partir de 2023. Oi, Fábio, tudo bem? Aqui, boa noite. Tá, eu estou um pouco longe aí de vocês. Desde 2019, eu tenho residido mais fora do Brasil que do Brasil, em função de um atentado que eu sofri. Então, desde 2019, me divido aí entre uma residência de investimento na América do Sul e outra na Europa. Por isso que, às vezes, é complicado para poder alinhar os horários. Mas, desculpa, eu só vou te pedir para responder a pergunta aqui, que saiu um pouco cortada. Qual era o seu papel na captação de investimentos do Rio Previdência no Banco Master, né, que você repassava para o então dono do banco, Daniel Vorcaro? Isso ocorreu a partir de 2023. Vamos lá. Eu, na verdade, não fazia captação de recursos para o Banco Master. Essa é uma informação absolutamente equivocada e é uma oportunidade muito boa de poder esclarecer isso. Então, o que aconteceu é que em outubro de 2023, eu fui procurado pelo Fabiano Zettel, que me indicou para uma conversa com o Daniel Vorcaro. Tá? Eles, nessa época, tinham aprovado no Banco Central um plano de negócios no Bacen, em que a autoridade monetária tinha autorizado eles a captar 17 bilhões de reais junto a regimes próprios de previdência do servidor. Para isso, eles ganharam um upgrade de classificação regulamentar do Banco Central e passaram a ser uma instituição S3 e passaram a poder captar dinheiro com esses RPPS. No momento inicial, a ideia é que eu prestasse um serviço de consultor para o Banco Master, tá? Mas o diretor jurídico do banco, em função da minha condição de colaborador, entendeu que essa relação direta não seria interessante, e eu acabei fechando com o Daniel uma parceria para ser um advisor, um consultor dele em todas essas questões que envolviam o desenvolvimento dessa área de captação para clientes institucionais. Então, assim, esse de cara foi o meu papel nessa história. Então, assim, como captador, eu não captei absolutamente nada, porque é uma das pré-condições do contrato, em função dessa determinação da diretoria jurídica do banco, é que eu não lidasse diretamente com clientes ou o que eles chamavam de parceiros estratégicos. Tá? Então, essa relação era direta do banco ou dos diretores do banco. Tá, então quem te chamou para prestar esse serviço foi o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, em outubro de 2023. Você não captava recursos, então qual era a sua entrega? O que você entregava como consultor, como prestador de serviço para o Daniel Vorcaro? Então, o Daniel precisava estruturar uma área que o banco não tinha, fazer a identificação dos clientes que atendessem a esse perfil de poder receber investimentos de uma instituição como o Master. Tá? O banco não tinha uma área comercial estruturada para isso, essa sempre foi minha expertise, como tão bem falaram nesses últimos dias, o meu negócio sempre foi estruturação de área comercial. Então, nós criamos uma estrutura dentro do banco para fazer isso, tá? Eu ajudei a montar essa estrutura. Esse era o grande motivo disso. Tá? Fizemos uma filtragem inicial usando um algoritmo que eu desenvolvi há algum tempo, em que a gente filtrou todos os RPPS que já tinham a política de investimento permitindo a alocação em letras financeiras a partir de 40 milhões de reais de volume, e isso foi passado para a equipe comercial e foi feita uma filtragem
para que a equipe comercial, que tinha muita capilaridade por causa do Credit Sexta, pudesse fazer esse approach junto a esses clientes. Formulamos um pacote também que trazia credibilidade a essa imagem institucional do banco. Um pacote em que você tinha lá o upgrade do Bacen, o relatório de rate, o relatório de auditoria, tudo que você precisava para aprovar o credenciamento do banco, que já tinha alguns em andamento, mas não tinha uma forma profissional de fazer isso. Então, de uma certa forma, eu supervisionava essas questões dentro da equipe do banco, mas como consultor do Daniel, não diretamente prestando serviço ao Banco Master. Então, a atuação não ficou restrita ao Rio Previdência, você apontou outros potenciais clientes para o Master? Não, jamais houve só restrição à Rio Previdência. Na verdade, como eu te disse, meu trabalho era dar uma espécie de advisory e consultoria nessa área, para permitir que o banco desenvolvesse uma área de captação própria, né, especificamente com letra financeira, Fábio. Especificamente o projeto do banco era, a partir desse plano de negócio aprovado no Banco Central, que depois eu acabei entendendo que tinha sido gestacionado dentro do próprio Banco Central, ele utilizaria essa equipe para poder fazer a captação desses recursos juntos aos RPPS. Aí precisava de uma estratégia, obviamente, comercial, e eu tinha um link. Na verdade, na estrutura do banco, existia uma pessoa responsável por fazer esse link com a equipe interna. Eu fazia o link com essa pessoa e a gente traçava a estratégia comercial e essa estratégia de abordagem desses clientes. Mas eu não abordava cliente direto, não viajava para visitar cliente. A minha função era muito mais assessorar o Daniel e algumas questões que ele me trazia, avaliação também da legislação, adequação, esses ajustes que você precisa para poder fazer a captação. Ricardo, e uma das mensagens que você trocou com o Vorcaro e que foi destacada pela Polícia Federal nesse relatório que pediu, né, a busca e apreensão nos seus endereços do Cláudio Castro, né, você disse que conseguiria dar encaminhamento técnico ao aporte, né, do Rio Previdência no Master, mas que, diferente de outros lugares, eu abro aspas para o que está colocado nesse relatório da Polícia Federal e que é uma descrição de uma mensagem que você encaminhou para ele, né? Diferente de outros lugares, que ali no Rio Previdência teria que ser feito um encaminhamento político, porque lá tem dono. Eu queria saber, né, quem é esse dono a quem você se refere na mensagem para o Vorcaro? Vamos lá, Fábio. Com relação a essa questão, exatamente isso que o que podia ter sido feito no Rio Previdência do ponto de vista técnico, né, que era credenciamento, essa coisa toda foi feito, né, e a partir do momento em que se iniciasse essas captações, eles precisavam fazer o caminho ou o andamento que eles entendessem para que isso fosse, vamos dizer assim, desbloqueado o caminho para que isso pudesse andar. Tá? Esse dono específico, com relação ao Rio de Janeiro, como eu te disse, eu estou aguardando aqui para poder prestar depoimento dentro desses próximos dias a Polícia Federal ou a PGR, e eu prefiro que essa informação seja primeiro divulgada nesse depoimento lá. Mas a Polícia Federal relaciona esses aportes do Master, para além da sua atuação técnica, a encontros que o Vorcaro teve com o então governador Cláudio Castro. Eles citam inclusive um jantar em Nova York, que teria ocorrido em maio de 2023, que foi bancado pelo Vorcaro. Tem troca de mensagens entre o Vorcaro e o ex-governador. Quem lê a peça e vê quem foram os alvos da operação, fica com a impressão de que esse dono a quem você se referiu seria o ex-governador Cláudio Castro. É isso? Você pode afirmar isso? Não, eu não posso afirmar que seria o Cláudio Castro. Essa informação eu vou continuar retendo nesse momento, porque eu entendo que eu preciso primeiro repassar ela para as investigações, mas não, eu diria a você que não era essa a vivência que eu tinha ali naquele momento. Então, o Cláudio Castro podia ser provavelmente o ex-governador, com o qual nunca tive contato, obviamente. É claro que tinha uma influência enorme, já que era o governador do estado, mas eu entendo que não só ele tinha influência bem elevada com relação à possibilidade ou não
vamos dizer assim, liberar esses investimentos para serem feitos. No meio político do Rio, Ricardo, é atribuído ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, a indicação de dirigentes do Rio Previdência durante o governo do Cláudio Castro. Você tem conhecimento dessa influência? Você já ouviu sobre a atuação ou essas indicações do Rueda para essas pessoas, para esses dirigentes do Rio Previdência? Fábio, como eu disse a você, eu prefiro não me manifestar muito nesse momento a respeito desse assunto, mas já escutei, assim como diversas pessoas já me falaram também a respeito disso, mas eu prefiro me resguardar aí de declinar nomes nesse momento. Tá, então você não quer falar agora, mas está disposto, em depoimento à Polícia Federal ou à Procuradoria-Geral da República, a esclarecer quem seria Não, eu esse estou dono? disposto, eu estou aguardando esse momento, porque, Fábio, nesses últimos dias eu sofri um massacre a respeito de um assunto que não faz o menor sentido da forma que foi atribuído. Então, a minha equipe jurídica já entrou em contato. Você sabe muito bem da minha condição de colaborador. Eu jamais deixei de cumprir qualquer exigência a respeito disso e eu não fui chamado a prestar nenhum esclarecimento. Então, eu prefiro prestar esses esclarecimentos primeiro. Eu não tenho a menor intenção de fazer qualquer coisa de colaboração, porque eu posso garantir a você, eu vou conseguir esclarecer que o meu papel e os recursos, o que eu ganhei com esse serviço de advisor do Daniel Vorcaro foi de forma absolutamente legal e transparente. Eu não participei de nenhum ato ilícito, então eu não tenho por que fazer colaboração. Então, o meu objetivo nesse depoimento é prestar todos os esclarecimentos que a autoridade policial ou que a autoridade judicial entendam necessários. Eu vou levar todos os meus documentos que demonstram os absurdos que estão sendo apontados e quero passar isso a limpo aí, porque eu acho que eu tenho que tentar ainda manter uma reputação profissional que me permita seguir em frente, porque desse jeito fica muito complicado. Mas você fez alguma intermediação entre agentes políticos, seja Rueda, Cláudio Castro, com o Daniel Vorcaro? Porque o papel ali que Não, é descrito no documento que embasou a operação te coloca ali como um articulador, né? Para além dessa captação, dessa estruturação, um articulador e lobista, né? A função de um lobista seria essa, né? Fazer ponte entre duas pessoas ali com interesses em comum, que podem ter interesse comum. Você fez alguma intermediação entre esses agentes e o Fábio, Vorcaro? Fábio, eu passo 200 dias por ano fora do Brasil. Né? Uma das questões mais inerentes e importantes para você fazer qualquer tipo de lobby é você estar presente fisicamente. Não existe lobby pela internet, as pessoas não comentam esses assuntos por telefone, ninguém quer conversar sobre esse tipo de assunto. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu coloco para você, que tornaria esse tipo de colocação impossível. A Polícia Federal, obviamente, tem como levantar todas as minhas entradas e saídas do país, e isso por si só já colocaria qualquer possibilidade de eu ser um operador político, nesse momento, um lobista ou sequer um operador, no sentido operacional desse tipo de coisa, porque eu não teria como deslocar as cidades e fazer esse trabalho. Com relação ao Daniel, que é a tua pergunta especificamente, tá? Eu acho que está mais provado que o Daniel não precisa da ajuda de ninguém para fazer interação com o político. Né? Ele, comigo, pessoalmente, ele sempre foi absolutamente discreto nas relações dele, políticas, mas, obviamente, se percebia nessas relações que, quando ele precisava fazer alguma coisa andar, ele fazia andar, Fábio. Então, assim, nunca fiz nenhum link e acho, como você colocou bem, absolutamente sem lógica que alguém que consiga fazer um evento, sei lá, em Nova York, esse tipo de coisa, esses eventos todos do banco, todos esses eventos que o banco patrocinou e que jamais eu fui convidado, jamais fui, jamais compareci, jamais cruzei qualquer pessoa desse patamar, Você nunca me colocarem participou? como um operador. Você nunca Nunca participou desses participei de eventos que nenhum ele... evento, E nenhum deles? nunca fui convidado, nunca participei, nunca estive. Então, não gozava desse círculo de relacionamento do Daniel, até porque ele nunca me levou para esse círculo de relacionamento. Então, não faz sentido nenhum um cara que tem essa,
como é que eu vou te explicar, que tem essa influência, essa capacidade financeira que ele tinha de bancar esses super eventos, depender de um intermediário para trazer a ele outros agentes políticos. Isso não faz o menor sentido, mas é uma outra questão que eu espero esclarecer quando eu for convocado a depor novamente. Ricardo, a PF levanta suspeita em relação à forma de pagamento que foi feita pelo Vorcaro para o seu serviço, aí, né? Segundo consta no documento, você tinha uma comissão ali de 0,6% sobre o que você levava ali de cliente para o banco, só que esse pagamento ele não foi feito pelo Banco Master para você, ele foi feito por meio de uma empresa, uma outra empresa desconhecida da gente até então, chamada Mídias Promotora, né? Eu queria entender por que você, inclusive a Polícia Federal, atribui a abertura dessa empresa a você. Eu queria entender, primeiro, qual é a sua relação com essa empresa e por que você recebeu a tua comissão por meio dela e não por meio do Master. Vamos lá. Como eu te disse, ficou definido que eu prestaria esse serviço de advisor direto ao Daniel. Né? Como acho que hoje é do conhecimento de todo mundo, né? O Master tinha dentro da estrutura dele, né, o Daniel, um ecossistema de empresas, né, que se prestavam a fazer uma série de pagamentos para aquelas pessoas que não interessavam ao banco serem contratadas diretamente. Tá? Então, assim, como eu não estava nessa lista de pessoas e eu prestava um serviço, tá? Na verdade, o meu comissionamento era ao redor desse 0,6%, como, aliás, está nas mensagens que a Polícia Federal está liberando aos pouquinhos, né, porque são só trechos, né? Era isso em cima do volume que fosse eventualmente captado em letras financeiras. Então, assim, Fábio, para ficar muito claro, o meu, vamos chamar assim, contrato, a minha relação de advisor, ela só dizia respeito a letras financeiras, mas nenhum outro produto no Master. Eu tenho certeza que em nenhum momento de áudio ou de conversa minha com o Daniel isso vai aparecer. Bom, dentro desse caminho, foi gerado um contrato com essa empresa que se chama Mídias, que eu também não conhecia, tá? A Mídias era uma empresa, fui me formar dessa forma dentro do banco, tá? Era uma empresa que fazia, era um correspondente do Credit Sexta, o maior correspondente do Credit Sexta, se eu não me engano. Era uma empresa do Rio que fazia esses correspondentes de bancários ou correspondentes de empréstimo para o Credit Sexta e que tinha um volume mensal muito grande de recebimentos a partir desse comissionamento do Credit Sexta. Essa empresa foi a empresa que me pagaria, por quê? Porque isso não teria nenhuma vinculação a qualquer tipo de captação. Foi a forma que eles entenderam que talvez trouxesse o menor tipo de problema com relação a risco de imagem, qualquer coisa, para o banco, para fazer o pagamento. Essa foi a história que me foi dita. A Mídias Mas quem pediu? Já prestava... Só para eu entender, quem falou para você receber pela Mídias? Diretor jurídico do Master. O diretor jurídico do banco. Tá. Isso. O diretor jurídico do Master. Todos os contratos foram assinados de veículo de investimento para veículo de investimento, porque esse era a transação, foram assinados e intermediados dentro do banco. Eu nunca tive contato com nenhuma pessoa da Mídias. Nenhuma, Fábio. Nenhuma. E se vale uma consideração, usando como base as próprias informações que estão no pedido de busca e apreensão, e que eu estou usando só a cronologia dos fatos, né, porque eu não tenho o menor interesse de ir contra qualquer tipo de situação sem ter uma lógica. Então, imagina você o seguinte, segundo está no relatório, a minha relação no Master começa em outubro de 23. Tá? E segundo está no relatório, a Mídia já prestava serviço para o banco desde 2022. Então, assim, eu não tenho bola de cristal. Como é que eu poderia cadastrar uma empresa para um contrato que ia acontecer 1 ano e meio depois? É claro que essa empresa já estava lá. Tá? Eu nunca tive contato nenhum com o dono da Mídias, e uma das coisas que a minha defesa também provavelmente vai pedir à Polícia Federal é que faça uma cariação para a gente demonstrar esse tipo de coisa. No relatório, Ricardo, diz que você teria possivelmente recebido, mais de 40 milhões por meio dessa empresa. Quanto você recebeu? Você pode dizer a partir... Posso. Eu recebi 16 milhões de reais no período de novembro de 23 a setembro de 24. Todos esses lançamentos estão registrados e dentro de um contrato que também vai ser entregue à Polícia Federal.
Tá, isso, todo esse montante é referente à comissão de 0,6% das indicações de letras financeiras. Referente um pouco mais de 0,6%, na verdade. No montante que em setembro de 24 chega em mais ou menos 2 bilhões, 2 bilhões e um pouquinho, que foi o montante que o Master captou de letra financeira, que vai dar, pelo que a gente tinha de conta de comissionamento, um bônus, que não é uma comissão, só deixando isso claro, o meu contrato não previa comissionamento, porque não era um contrato de captação. Isso era um bônus pelo resultado da área, do volume captado pela área do banco, entendeu? Então, era um contrato que previa isso e deu 16 milhões, um pouco menos, Fábio, talvez 15 alguma coisa. Certo. Você tem conhecimento de outras pessoas que receberam, ou empresas que receberam por meio da mídia? Porque o valor que você informa que você recebeu é bem abaixo do que consta como movimentação ali do que o próprio Master repassa para essa empresa Mídias. Eles usaram Pelo isso que para pagar outros eu, fornecedores ou pelo, colaboradores? pelo que eu entendi do ecossistema, assim, era um procedimento comum. Ou seja, era um procedimento comum que determinadas operações ou determinadas pessoas fossem pagas por empresas satélites, vamos dizer assim, e o dinheiro não saísse direto do banco, entendeu? Então, assim, Fábio, só para ficar claro, eu nunca recebi dinheiro nenhum da Previdência, nunca recebi dinheiro nenhum nem do Banco Master. Tá? Então, assim, essas colocações são feitas, elas estão fugindo da realidade e eu quero comprovar isso. Só vou poder comprovar isso depois. Por isso que é tão raro eu dar uma entrevista. Estou dando essa entrevista porque vocês estão me dando a oportunidade de esclarecer isso, entendeu? De uma forma super objetiva. Certo. Para uma última pergunta, Ricardo, e vai amarrar com o início da nossa conversa, só quero entender por que que o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, chegou até você, assim, o que que atraiu no Banco Master, assim, na tua experiência, na tua trajetória, para o Master fazer essa proposta e você passar a ser um consultor durante esse período? Na verdade, eu fui um advisor, né, repetindo de novo, né, Fábio, mas só queria fazer só uma consideração, porque no relatório da PF também tem uma frase aonde eu acho que você deve estar lembrando, você deve conseguir localizar aí, onde a PF diz que eu peço para liberar uma nota de 7 milhões e poucos mil Isso, reais exato. a mídias, tá? Perdão. Só quero voltar nesse ponto, que eu acho que é importante o seguinte: essa nota foi a única nota da mídias que eu me recordo de ter pedido pagamento, e eu acho que é isso que equivocadamente faz eles atribuírem eu ter alguma gestão sobre a empresa. Como a mídias era a fonte de pagamento desse meu bônus, o banco normalmente acertava isso diretamente, a mídias fazia o crédito para mim diretamente, sem eu precisar fazer qualquer tipo de cobrança. Nesse período, que eu não vou saber qual é o mês, porque eu não tive acesso à mensagem como um todo, eu me recordo que o valor não entrou na minha conta. Aí eu tentei entrar em contato para descobrir o que estava acontecendo no banco e me informaram que a mídias ainda não tinha recebido, que o valor da nota da mídia era um valor de 7 milhões e não sei quanto, e que para eu poder receber, a mídia tinha que pagar. Então, se você pegar a minha mensagem, eu cito duas pessoas do banco que me informaram isso, e eu peço ao Daniel para fazer a liberação desse valor, para eu receber um pedaço desse valor. Na verdade, eu não recebi os 7 milhões. Só para deixar isso claro. O meu pagamento era uma parcela disso. O restante do dinheiro era para a mídia pagar outras coisas que eu não imagino quais fossem. E por isso que aparece essa mensagem. Não é que eu tivesse algum tipo de interesse na mídia, eu tinha interesse em receber o meu bônus. Só que eu só recebia se a mídia recebesse. Então, só para ficar claro, por que do meu interesse da mídia receber? Eu não tinha nenhum interesse na mídia, eu tinha interesse de receber, obviamente, o meu bônus. Só para deixar isso claro. E, desculpa, volta aí para a sua pergunta, que eu só não queria deixar Não, passar essa explicação também. eu queria saber por que que o Fabiano Zettel te procurou. Qual que é a tua... Você tinha relação já com esses E, RPPS? Você tem abertura dentro desses não. institutos? Na verdade, a minha relação com o Vorcaro é uma relação mais antiga. Eu captei anos atrás recursos para uma operação do pai do Daniel, né, que foi um hotel em Minas Gerais, Em BH? na época, em BH, e sei lá, não sei nem dizer quanto tempo atrás, 15 anos atrás, talvez.
E quando eles foram montar essa área, sim, a verdade, Fábio, é que eu sou muito conhecido efetivamente por desenvolver áreas de captação, né? Então, eu acho que daí veio esse interesse de estreitar a relação de novo e voltar a bater um papo, porque eu acho que, na verdade, eles queriam volume e velocidade, né? E foi o que eu acabei entregando de um jeito ou de outro como advisor do Daniel, entendeu? Então, acho que a primeira conversa foi muito mais por causa disso. E além do Rio Confiança. Previdência, quais outros RPPS você indicou para ele e depois se efetivaram? Não, a gente, na verdade, indicou uma lista que também deve estar nessas mensagens da Polícia Federal que estão no celular do Daniel, porque tudo eu mandava para ele. Na primeira filtragem, Fábio, acho que entraram talvez uns 160 municípios que já podiam comprar letras financeiras, que já tinham efetuado isso, tá? Essa planilha é uma planilha que eu ainda tenho, obviamente também vou deixar, quando for convocado a depor. Dessa lista, que eu me recorde, são 18 RPPS que o banco efetuou captação. Só que é importante pontuar o seguinte: dos 18, 12 foram através de corretoras. Então, não foi direto pelo banco. Fora esses 12 que foram por corretor, mais 6 RPPS foram diretos pela área comercial do banco. Os outros 12 eram pelo que a gente chama do mercado de operação por conta e ordem. A corretora que faz o cadastramento no RPPS, o banco não enxerga esse cliente, entendeu? Quando opera pela corretora. Então, a maior parte em quantitativo, não em volume de recursos, veio de 12 RPPS que foram captados por uma outra instituição financeira. E quando você diz na mensagem, né, que ao contrário de outros lugares e tal, aqui no Rio Previdência tem dono, é porque nos outros não precisaria de acerto político para conseguir essa liberação? O Rio Previdência de Assim, fato eu diria é para uma você, exceção? É diferente? eu diria a você que todos precisam de vontade. Não sei se é uma vontade política, mas não só a vontade técnica, tá? Não estou dizendo que essa vontade política, Fábio, necessariamente ela é uma coisa imoral ou ilegal, mas é preciso sim que alguém determine que essas operações vão andar. Nesses outros 12 municípios que foram captados por instituições financeiras, né, por uma instituição financeira, eu não sei como se deram as tratativas. O banco paga, né, isso está aí, tem uma lista de instituições que o banco pagou. Deixa eu fazer uma consideração com relação a isso, que eu acho que é importante para a tua pergunta, para dar um entendimento. A letra financeira, ela é um produto financeiro muito parecido com o CDB, tá? Muito parecido. A única diferença é que ela precisa ter um prazo mais longo, no mínimo 2 anos, e o valor mínimo de emissão de uma letra financeira é R$ 50.000. E Ela ela não não tem é a garantia do coberta FGC, do FGC, exato. mas deixa eu só fazer um parênteses nisso. Ela não é coberta pelo FGC, mas, mesmo que fosse, como os volumes que você precisa emitir de letras financeiras são consideráveis, o FGC seria um colchão que não faria muita diferença. Você imagina, um fundo que investiu em letra financeira 60, 70 milhões de reais teria uma cobertura de 250 mil do FGC. Então, assim, ele não tem FGC, mas isso não é um motivo, não é um impeditivo para que você faça a captação da letra financeira. Tá? Então, assim, fazendo esse parênteses, o grande instrumento de captação do Banco Master, como todo mundo já soube, eram as plataformas de investimento. Uma das tentativas dessa área comercial, quando eu estava dando esse suporte, esse advisor para o Daniel, era que o banco usasse a mesma estratégia que se usava com o CDB, para trazer corretoras para fazer a distribuição, porque isso ia criar volume. Era muito mais rápido que montar uma área comercial do zero. E tinha funcionado isso para a CDB e começou a funcionar muito bem também para as letras financeiras. Então, assim, por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque quando envolve uma instituição financeira, ela é que faz toda a área comercial do cliente dela, ela é que faz todo o approach, toda a responsabilidade da operação é dela, e o banco paga essa instituição, paga diretamente a ela. Entendeu? Então, assim, o que ela faz com esse dinheiro, em teoria, eu acredito que nem. Aí, nesse caso, eu acredito que nem o banco, mas, assim, sim, ela vai enfrentar, respondendo a sua pergunta, os mesmos problemas de vontade política de executar uma operação que o Master enfrentaria quando fosse ocorrer diretamente. Só que quem vai se responsabilizar e vai resolver esse problema são os membros da equipe comercial e os diretores da própria corretora.
Então, assim, é difícil dizer se teve ou não algum tipo de contato político, mas o que eu te digo é a vontade de fazer o negócio acontecer, esse convencimento de fazer a operação, ela precisa sempre, é, vamos dizer assim, de uma relação que seja muito próxima, tanto do lado do Master teve, como certamente teve do outro lado das outras instituições. Ô, Ricardo, só para concluir agora, você começou esse trabalho, essa atuação para o Master em outubro de 2023 e vocês Perfeito. cessaram ali primeiro semestre ainda de 2024, né? As mensagens indicam que você estava Não, dando não, um foi no retorno. segundo, setembro de 24. Setembro de Setembro de 24. 24, as mensagens indicam que você estava dando um retorno positivo, muito favorável para o banco. Por que que vocês romperam essa parceria? Na verdade, não foi um rompimento, Fábio. Pô, essa é uma pergunta interessante, porque tem uma segunda mensagem, ou terceira mensagem. Todo dia eu recebo uma mensagem nova que vazou dessas conversas que eu tinha com o Daniel, que eu espero ter acesso, inclusive, a todas. Mas uma delas diz que é uma conversa minha com ele, dizendo a ele que se ele quisesse fechar esse número que ele precisava fechar para o Bacen, ele precisava buscar outras alternativas, porque com letra financeira não daria mais. Tá? Então, assim, qual é o grande ponto de virada nessa capacidade de captação que estava elevadíssima? Olha só, Fábio, eu não tenho dúvidas, tá? Não tenho a menor dúvida de que não houvesse esse fato que eu vou te contar, o banco provavelmente teria conseguido captar muito mais do que 2 bilhões. Talvez uns 4 ou 5, não chegaria nos 17, mas teria chegado nesse número com os RPPS. E eu vou te explicar também o porquê que depois isso aconteceria. Por quê? Porque não bastando a elevação da classificação no Banco Central, o banco recebe, se eu não me engano, em março ou abril de 2024, a autorização do Ministério da Previdência Social para fazer parte da lista exaustiva. São 33 instituições só que podem efetivamente captar dinheiro junto à Sim. RPPS. O Banco Master entra nessa lista, mesmo no meio de toda essa confusão, porque assim, é importante olhar sempre do ponto de vista do que eu digo da foto. A fotografia que existia em 2024 não é a fotografia de agora. Sendo verdadeira ou não a fotografia, em 2024, antes de tudo isso acontecer, 6 meses antes dessa história com o BRB, Fábio, o banco consegue um upgrade para grau de investimento com a FIT, que é uma das maiores agências do mundo. O balanço do banco era impecável, sabe? No papel. No papel. Mas eu estou dizendo a você o seguinte: existia uma série de coisas acontecendo que iam permitir que o banco explodisse. Aí você fala, mas então por que parou? Isso. Parou por causa do episódio da Caixa Econômica. O episódio da Caixa Econômica foi um ponto de inflexão muito forte na capacidade de captação. Uma instituição financeira, principalmente uma como o Master, tá? Ela tem uma capacidade muito limitada de resistir a um tipo de fofoca como essa, de que tem alguma coisa estranha em cima desse banco para ele tá captando. Então, quando aconteceu esse negócio da Caixa, diversas captações que estavam sendo encaminhadas, apesar do banco ter conseguido, no mês de agosto, um rate melhor, elas pararam. Porque Que foi aquela todo mundo rejeição, começou a ter a área técnica contestando o investimento no Master, né? Só para trazer para nossa audiência. Exatamente. Aí o que você começa a observar a partir daí? Se começa a se observar uma resistência muito maior desses RPPS, sejam eles quais fossem, de seguir essas tratativas de investir no banco. Então, assim, todos os relatórios, tudo aquilo que servia, eu diria assim, o kit credenciamento, ele passou a não funcionar mais. Tá? Então, assim, você fez uma pergunta que eu acho que é importante voltar atrás um pouco para você entender. Olha só, a primeira grande operação do Master de captação, apesar de não ser uma letra financeira, com institucional grande, é, na verdade, com a SEDAI. Quando o Rio Previdência vai operar a primeira vez, a SEDAI já tinha aprovado o Banco Master. Então, esse processo de credenciamento no Rio Previdência, Fábio, ele fica muito facilitado porque a estatal de águas do Rio já tinha aprovado. Vou lembrar você, a SEDAI é uma companhia aberta. Sim. Ela tem critérios, ou deveria ter critérios muito mais efetivos para poder aprovar uma instituição financeira. Então, tudo isso fica muito mais fácil. O Master era um banco que estava credenciado no Estado,
nunca tinha tido nenhuma anotação do Tribunal de Contas. Então, assim, o fato da SEDAI ter operado primeiro ajudou muito, não só com o Rio Previdência, só quero fazer essa consideração, mas quando você põe no portfólio que você captou um volume desse de recursos quando você leva para qualquer outro RPPS ou para qualquer outro cliente. Então, dentro da estratégia comercial, demonstrar que você está com linhas de crédito desse tamanho, com clientes desse porte, faz toda a diferença. Então, isso ajudou muito naquela época. E aí, por que eu estou te colocando isso? Imagina ao contrário. Imagina que você tem a expectativa de captar dinheiro com a Caixa Econômica, que seria uma chancela absurda, e essa operação não só não dá certo, se não desse certo, e várias operações não deram certo, por uma série de razões técnicas, né? Também nesses áudios fala de que o Daniel tentou captar com Maricá, Isso. né? Um desses áudios, e eu digo a ele, vou tentar resolver isso, e era impossível de resolver, porque o estatuto do Fundo de Maricá não permitiria que o Master captasse dinheiro lá. Então, assim, essas frases soltas, elas parecem que têm um sentido muito maluco, mas não tem sentido muito maluco. Tem que olhar o regulamento não permitiu, o Master não conseguiu. Isso não deu nenhum problema, mas na Caixa, da maneira que foi, da maneira que saiu a notícia, da maneira que pareceu que a operação tentou ser imposta de uma forma muito agressiva, isso começou a impactar muito a velocidade de captação. Como havia uma necessidade do banco muito objetiva de conseguir captar um volume de recursos grande em 2024, que hoje, obviamente, eu não sabia, mas hoje se revela por um problema já de caixa naquela época, né? O banco começa a voltar a buscar outras alternativas, entendeu? E na conversa que eu tenho com ele, não é uma sugestão para ele buscar fundos de investimento, mas, na verdade, ele precisava buscar outros veículos, né? Eu costumo usar, quando alguém me chama para dar algum tipo de opinião a respeito de captação, eu costumo usar uma comparação que é o seguinte: o banco ou a gestora, ela precisa ser um supermercado. O cara não pode entrar só lá para comprar arroz. O Master só vendia arroz naquele momento, que era a letra financeira. Então, se o cara chegasse ali e não pudesse comprar arroz, ele não tinha mais nada para comprar. Então, a ideia é que eles desenvolvessem outros produtos a partir dali. Então, em setembro de 24, não só, e eu vou encerrar, que é uma resposta complexa, mas tem que ser completa, né? Não só em setembro de 24, o banco decide parar de captar com os RPPS de uma forma objetiva, como decide encerrar o contrato. O Daniel decide encerrar essa relação que eu tinha com ele de advisor, tá? Eu não sei se por ordem do banco, porque acho que aí o Augusto volta para o banco, o Augusto Lima, e hoje em dia, Fábio, com muita honestidade, me parece que o grande motivo também dessa equipe comercial não ter tido mais interesse em fazer os RPPS é porque, cronologicamente, me parece que é o momento em que eles começam a vender carteira para o BRB. E aí eu acho que esse buraco de liquidez é coberto de outra forma. Sim, eu não tenho como te dizer se foi exatamente isso, mas olhando os fatos hoje, eu te diria que isso é uma probabilidade bastante razoável. Tá bem, Ricardo, eu agradeço a tua disponibilidade de conversar com a gente. E você que acompanhou essa entrevista até o fim, também muito obrigado. Te convido a seguir o nosso canal no YouTube e acompanhar toda a cobertura do caso Master no metrópolis.com. Até a próxima.